Jorge, óbvio que vai ser a primeira pergunta, não tem como a gente fugir disso, mas como é que você adentrou a espiritualidade? Vamos lá. Bom, vamos lá. Como eu adentrei a espiritualidade? A espiritualidade, Isso aí, vamos começar lá dos primórdios. Minha família sempre foi muito religiosa, né? Um negócio de cultos afro-brasileiros. Então eu cresci dentro disso. Cresci dentro da espiritualidade. Minha avó tinha um ongá, um PG, um altar dentro de casa, dentro do quarto. Então eu cresci brincando no chão do quarto, onde tinha lá as entidades, lá as imagens das entidades dela. Então, a minha infância foi mais ou menos dentro disso, né? Minha avó posso considerar minha madrinha também, mas posso considerar ela uma bruxa. Uhum. Ela era muito boa no que ela fazia. Mas aí foi avançando, eu sempre tive essa pegada mais espiritualizada, de gostar de oração, gostar de estudar, e foi indo. Mas isso me levou a um estudo da religião. Eu comecei a estudar a religião. Você se tornou um estudioso. Estudioso da religião, eu gostava da religião, gostava de estudar história e religião. E aí, só que aí eu esbarrei também com algumas incoerências, né? No caso especificamente do cristianismo, né? Na Inquisição, Idade Média e tudo mais, então eu comecei a definir o que eu acreditava como religião. E foi seguindo. Mais tarde, já na minha adolescência, eu comecei justamente por causa disso, dessa percepção dessas incoerências do cristianismo, eu comecei a me voltar para o esoterismo hindu, indiano. Né? Eu comecei a adentrar a teosofia. A teosofia, tem um cabedal de estudo enorme. Então, ali eu estudei religiões comparadas, chaves e símbolos esotéricos e por aí vai. E vamos colocar assim, na teosofia, a teosofia trabalha com a linha da direita, com a linha da mão direita, magia branca. Sim. Então eu aprendi tudo isso. Só que ao mesmo tempo que eu trabalho com magia branca, na teosofia você aprende sobre Lúcifer. Eles estudam, aprendem sobre Lúcifer, então sabe sobre Lúcifer. Você tem um conhecimento ali de Lúcifer. O que acontece? Tem uma passagem na Doutrina Secreta, que depois acho que está no meu livro, de Blavatsky, que é a fundadora do moderno... Sim. Helena Blavatsky. Helena Petrovna Blavatsky, que é a fundadora do moderno movimento. Não sei se está por aqui. Helena Petrovna Blavatsky. Está no meu livro, olha lá. Aqui, olha só. Ela é a fundadora do moderno movimento teosófico. Olha o que ela fala no seu livro A Doutrina Secreta, página 171, volume 2. Você vai encontrar também citações na página 225 e 255. Ela fala isso. Olha só, eu era um teósofo que estudava. Eu li e procurava entender e refletir. Ela fala o seguinte, Helena Petrovna Blavatsky: Lúcifer representa a vida, o pensamento, o progresso, a civilização, a independência. Lúcifer é o Logos, a serpente, o Salvador. E é Lúcifer que é o Deus do nosso planeta. E o único Deus. Helena Petrovna Blavatsky, eu cito as fontes. Então, eu era teósofo. Estudando em teosofia. A Doutrina Secreta de Lúcifer é um livro. O nome que eu dei, a Doutrina Secreta de Lúcifer, foi uma homenagem ao trabalho de Blavatsky, que é a Doutrina Secreta, o nome do livro dos livros dela, né? E foi assim que eu comecei a ter contato com isso. Antes de entrar na teosofia, né, fazendo uma recapitulação cronológica, então eu saí do cristianismo, espiritualidade, fui dando uma olhada no hinduísmo e entrei na MORC. Antiga e Mística Ordem Rosa Cruz. E lá eu aprendi uma série de coisas, né, muitos experimentos, muita prática, e depois sim que eu entrei na teosofia. Que aí eu tive contato com a obra de Blavatsky e com esse pensamento a respeito de Lúcifer e de outras entidades que ela fala. Mas até aí tudo bem. Caminhava na chamada linha da mão direita, magia branca. E caminhei ali durante muito tempo. Aí o que me fez entrar na linha da mão esquerda, na magia negra? Muito simples, necessidade. A necessidade. Uma vez, um mestre, dando aula na linha da magia branca, ele falou assim: vocês pensam que estão aqui porque são os melhores, vocês estão aqui porque vocês são os piores. Depois daqui não tem caminho mais para vocês. Não na magia branca. Ele falou assim: por quê? Remédios brandos para males brandos. E remédios fortes para males fortes. Então chegou uma hora que o remédio brando não estava fazendo mais, não estava dando mais resultado. Eu tinha que procurar soluções pragmáticas, soluções que dessem resultado rápido.
E porque, assim, vamos falar assim, como eu falei, foi a necessidade? Pô, eu perdi tudo, cara. Eu perdi tudo. Quando você fala perdeu tudo... Tudo mesmo. Em que sentido? Financeiramente. Financeiramente. Eu ganhava R$300 por semana quando eu ganhava. Puta que vai. Com 3 filhos. Aí, E a magia branca, com todo respeito aos praticantes da magia branca, né? Não, você espera, você aguarda que eles têm o tempo deles, nós temos o nosso tempo. Fala assim, olha, os deuses têm o seu tempo, né? Nós temos o nosso tempo. Eu falava, pô, mas se o senhorio aceitar isso aí, tá de boa. Se eu chegar lá na padaria para comprar pão e leite para meus filhos e o padeiro aceitar também, tá de boa. Eu vou esperar o tempo que essas divindades quiserem. Mas não dava para fazer isso. Então eu tive que procurar quem resolvia rápido o que eu precisava. E eu já tinha esse conhecimento sobre Lúcifer e sobre essas entidades. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a me aproximar dessas entidades, que eu sabia que respondiam mais rapidamente. E aí, uma vez eu fui, eu já buscando contato com essas entidades, já começando a mexer com isso, eu fui a Itaparica. Itaparica é... Na Bahia, né? Na Bahia. E lá eu fiz um ritual à meia-noite, que vale, assim, como nós fazemos hoje em dia. Se eu descrever o ritual, que eu não vou entrar em detalhes. Sim. Mas sabe que é o tipo de ritual que foi feito. Então foi feito um ritual meia-noite na ilha de Itaparica, perto de uma igreja abandonada, foi perto do antigo Clube Med, Clube Mediterrâneo, bem assim, pertinho. Aí foi feito um ritual ali, meia-noite, a lua estava lá em cima, a maré estava alta. Pô, foi feito um monte de oferendas. E eu invoquei as entidades, os deuses antigos, como eu gosto de chamá-los, porque eles foram deuses numa época antes pré-cristã. E houve uma manifestação, houve uma resposta. E essa resposta, assim, foi muito contundente. Colocou para mim, assim, olha, você quer trabalhar com a gente? Mais ou menos isso, eu estou resumindo, tá? E falou para mim assim, ó, ela me descreveu assim, uns 5 anos da minha vida. Falou assim, ó, vai acontecer isso. Aí quando acontecer isso, você vai fazer isso. Quando acontecer isso, você vai fazer aquilo. E aí você vai fundar o templo. Então posso dizer que o Templo Iniciático de Lúcifer, ele foi fundado materialmente em 2012, mais ou menos, mas ele foi fundado muito antes, espiritualmente, na ilha de Itaparica, na Bahia. Que foi onde você fez o seu primeiro ritual. Foi. Então, ele foi fundado espiritualmente na ilha de Itaparica, na Bahia, e anos mais tarde, depois, conforme a própria entidade narrou, eu fundei o Templo Iniciático, vamos falar assim, materialmente. A cronologia foi conforme foi passado por você ali? Mais ou menos. Eu não, porque na guerra, na batalha, no dia a dia, você acaba esquecendo, você né? acaba. Não, mas eu ficava ligado, porque aconteciam os negócios que eu falava, pô. Aí você lembrava do que você tinha que fazer. Segura a tua onda, sabe, aguenta. É aquele negócio, quando você. É uma coisa que eu aprendi, quando você é bigorna, aguenta firme. Mas quando você se torna martelo, bate com força. Então, eu era bigorna e tinham dito pra mim, segura que vai reverter. Pô, eu falo, é sério, cara. Não vou brincar, que imposto de renda não me ouço. Mas Lúcifer me fez um cara rico. Quem me conhece sabe que eu sou rico. Isso não é brincadeira, isso é sério. Isso aqui não é conversa. As pessoas sabem disso. E ao falar isso, eu falo isso porque é até uma forma de eu expressar minha gratidão, cara. O cara me tirou da merda. Não pode falar merda? Pode, fica à vontade. Merda, bosta. Mas, enfim, e me tornou o que eu sou financeiramente, em relação ao status social. Estou aqui hoje conversando com vocês. Né? Então, me trouxe até aqui, me levou a outros lugares, conversei com outras pessoas, estive com outras pessoas e pude desfrutar da vida que eu levo hoje. Tá? Lúcifer literalmente abriu teus caminhos. Abriu meus caminhos. Então, cara, como é que eu não vou reconhecer, como é que eu não vou respeitar, como é que eu não vou ser grato? Imagina, um cara que ganhava R$300 por semana, todos os meus alunos sabem disso, porque eu falo em sala de aula, sabe? E hoje, eu não vou nem dizer, porque aí são detalhes, mas eu sou rico. Rico graças a Lúcifer.